Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tomar vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Quem são os aborrecedores de Deus? Aqueles que tocam na menina dos olhos de Deus. Aqueles que tocam em mim, tocam em você. Porque nós temos Deus em nossas vidas. Tocar em nós é como tocar em Deus. Nós vemos o que acontece com quem toca em Deus. Porque no Antigo Testamento, quando Davi estava trazendo a Arca da Aliança, nós vemos que na Bíblia ele estava trazendo tudo errado, ele estava fazendo tudo errado, mas ele estava com o coração alegre, pensando que estava certo, né? Por quê? Porque a arca era para ser carregada por sacerdotes, santificados. Não era para ser carregado num carro de boi, como Davi estava fazendo. Só que a ira de Deus se acendeu por causa disso. Mesmo ele estava fazendo com alegria, achando que estava certo, a ira de Deus se acendeu. E a arca, ela representa a presença de Deus. E então Davi vinha lá com um carro de boi, puxando a arca num carro de boi novo, né? Ele mandou fazer um carro novo para trazer a arca, achando que estava certo, né? Estava vindo lá então, passou no buraco, solavanco, balançou, o soldado estava perto, foi segurar. A hora que ele tocou na arca, puf, foi fulminado. Porque a ira de Deus já estava acesa, Deus já estava irado com aquela situação. Deus mandou que a arca fosse levada por sacerdotes. Estavam levando de qualquer forma. O soldado ali morreu de graça, né? Foi fulminado. É a presença de Deus que estava na arca. Quem toca em você está tocando em Deus e vai se ver com Deus. Olha só, ele vai afiar a sua espada. Vamos ler, versículo 41. Se eu afiar a minha espada reluzente, Deus usa uma espada reluzente. Travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Versículo 42. Embriagarei as minhas setas no sangue. O que são as setas? A Bíblia diz lá no Salmo 18 que os anjos jogam setas, são os arqueiros, os anjos arqueiros, e as setas se transformam em raios. Então, olha só, embriagarei as minhas setas de sangue. Vai mandar raios sobre as pessoas, vai mandar raio. Ó. E a minha espada comerá a carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Você não precisa se preocupar com aquele que se levanta contra você, que te difama, que te assola, que te castiga sem merecer muitas vezes. Porque é Deus que peleja por nós. É o que está escrito aqui em Salmos 27. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha vida. Senhor, Tu és a minha vida. A quem temerei? E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, Samuel estava sacrificando. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Chegaram na hora errada, né? Logo na hora que Samuel estava sacrificando, falando com Deus, a presença de Deus ali, ó. Tocou em Deus. Olha o que aconteceu. Trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que eles foram derrotados diante dos filhos de Israel. Só vitória, irmãos. Deus peleja por nós. O que Deus está falando para você? Não precisa você guerrear. Não precisa você fazer nada. Vai ter uma guerra. Aquele domo de ferro de Israel é ótimo. Excelente o domo de ferro. Protege vidas, evita que eles entrem em guerra. Mas eles não precisariam guerrear. Eles não precisariam, era só colocar o joelho no chão e clamar. Deus manda terremoto, Deus manda raio, Deus manda tufão, Deus manda tempestade. O exército de céus estão à disposição de Deus para executar as suas ordens a qualquer momento. Então, não precisaria eles estarem fazendo essa guerra, era só eles dobrarem o joelho e buscar. Deus peleja por nós. Deus peleja por nós. E o que aconteceu lá com os assírios?
Segundo Reis, capítulo 19, 35. Também tem registrado isso na Isaías 37 e 36. Diz assim, ó. Então saiu o anjo do Senhor, um anjo só. Um anjo só. Veja que coisa linda esse anjo fez. E feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Só 185 mil deles. Numa noite. Foi só numa noite. Olha só o livramento de Deus. Olha só o que acontece no mundo espiritual quando você se coloca na posição e quando você coloca o seu joelho no chão e busca por socorro dos céus. Porque os seus inimigos, os nossos inimigos, eles se multiplicam contra nós. O espírito de Jezabel, esse espírito de Jezabel é terrível, né? Eles fazem panelinha, eles fazem grupinhos, eles combinam difamações, assolações contra o povo de Deus. Eles andam em combinação. Se a pessoa não tivesse na presença de Deus, até poderia assolar, até poderia prejudicar essa pessoa. Mas quando a pessoa está na presença de Deus, aí é diferente. Você põe o seu joelho no chão, Deus fala assim, anjo, vai lá, desce lá, coloca ordem naquele lugar ali. Aí o anjo desce. Como está aqui, Isaías 37 e versículo 36. Um anjo do Senhor apenas desceu no arraial dos assírios. Numa noite apenas matou 185 mil assírios que estavam ali, acampados contra Israel, para fazer guerra contra Israel. No outro dia, tinha porção dupla de farinha, de tudo, que eles deixaram tudo para trás, morreram tudo, né? 185 mil cadáveres no outro dia ali jogados para o chão. E eles foram lá nas barracas do acampamento assírio, ainda pegaram as comidas, os israelenses tiveram como se alimentar ainda. Foram lá, pegaram o despojo da guerra, o anjo chegou lá, venceu a guerra para eles e eles só pegaram o despojo. É assim que acontece, meus amados, é assim que acontece. Deus é bom e Deus peleja por nós. O Senhor pelejará por nós. E quem é o general dos generais? É o Messias, o grande rei dos reis e senhor dos senhores, o qual resgatou a autoridade de Adão. Deus mandou que ele viesse aqui na terra resgatar a autoridade de Adão. Quem é o Messias? O primogênito da criação, que estava lá na criação. João capítulo 1, versículo 1, né? Estava lá na criação com Deus. Ele nos fez junto com Deus. Deus disse assim lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava junto com alguém. E quem é que estava junto? A palavra, a luz, o Messias é que estava ali junto. Era ele que estava ali. Olha que maravilhoso. Aí ele nos fez a imagem e semelhança. Por que imagem e semelhança? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Então é uma imagem e semelhança. Nós temos a semelhança de Deus. Assim também como Deus é o Deus Pai, Deus Filho e os 7 Espíritos de Deus, que é um. O Espírito do Santo, né? O Espírito de Deus. Lá Isaías fala sobre o Espírito do Santo, os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, Isaías 61 também fala que ele estava sobre o Messias. E o Messias, quando ele morreu, ressuscitou e foi para o céu, ele transmitiu como transmissão ministerial para todos os seus discípulos e chegou até nós. Hoje nós estamos nesta graça, nessa unção, por causa que o Messias conseguiu, ele veio aqui, ele venceu, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então é grande a obra, a estratégia militar, é uma estratégia de guerra que Deus fez. Deus mandou o Messias aqui. Isso foi uma estratégia de guerra. Acabou com o inferno tramou durante milhares de anos para vencer. Uma vez só que o Messias veio, acabou com tudo. O inferno tramou contra Israel para destruir. Uma noite só, o anjo chegou lá, acabou com tudo. É assim que Deus faz. Muitas vezes o inferno planeja anos a sua derrota, planeja anos para te destruir, para tentar te assolar. Num dia só, num minuto, Deus faz. Acaba com toda a conversa. Isso que é bom, servir a esse Deus tão maravilhoso. Deus é Deus, Deus é Senhor,
Não há outro Deus além do Deus de Israel. E ele nos mandou a salvação, que é o Messias. Todos estavam esperando o Messias. Nas profecias nós esperávamos o Messias. E quem é o Messias? Ele é a salvação de Deus, que Deus mandou, para nos mostrar o caminho para chegarmos a Deus novamente. Então o Messias ele veio aqui, nos ensinou a Torá, a Bíblia. O que o Messias ensinou é a Bíblia. Lá no deserto, quando o diabo atenta ao Messias, o que ele fala? Não só de pão viverá o homem. Isso está escrito na onde? Deuteronômio. Deuteronômio. Ele usou a Bíblia, usou a palavra. Lá no Sermão da Montanha, o que ele ensina? A Torá, a Bíblia, a como guardar os mandamentos. Você tem que aprender como guardar os mandamentos. Não é só pegar, ler ali, não matarás, não furtarás, não adulterarás e pensar que é só aquilo. Não, tem muito mais coisa, guerra espiritual. Mente, coração, tem coisas que envolvem a mente, então você tem que vencer aqui primeiro. É o que Jesus fala, se você pensar numa mulher, já adulterou com ela. Então a lei de Jesus é muito mais rígida do que os 10 mandamentos que nós lemos ali. Então o Messias ele tinha que vir nos ensinar a guardar corretamente, para que nós não guardemos errado, porque muita gente guarda errado, pensa que não adulterar é só ir lá e cometer o ato. Aí o que acontece? Ele fica pensando coisa, fica em pensamento pecando, e isso aborrece a Deus. Por que aborrece? Porque Deus mora aqui, ó. Deus mora aqui no seu coração, então ele vai se afastando. Você começa a ter esse pensamento, pensa que é assim, então eu posso pensar, porque é só se consumar que é pecado, né? E vai e fica pensando, está aborrecendo a Deus, está entristecendo o Espírito Santo, está colocando seus olhos onde não era para estar os seus olhos ali, porque Deus habita em você. Como é que você está colocando seu olho ali onde não era para estar? O rei Davi pecou por causa disso. O rei Davi estava lá na janela do palácio, ele olha, o que ele vê? Ele vê Betseba nua tomando banho. E aí que entrou o pecado, foi pelos olhos. Foi ali que ele começou a cobiçar, maliciar, mandou chamar na presença dele, ele era rei, ela teve que ir. Mas olha por onde que começou o pecado, começou pelos olhos. Então, temos que nos guardar, que nos privar, é o que o Messias nos ensinou. O Messias nos ensinou isso, não pode nem pensar, então desvia o pensamento. Pensa numa cachoeira. Outro dia eu estava dormindo e comecei a querer começar a ter um sonho assim. Eu comecei a lutar contra o sonho. Eu pensava em outra coisa, eu pensava numa cachoeira, desviava, eu rolava na cama. Eu não queria sonhar aquilo e aquilo estava ali. Teve uma hora, irmãos, que a minha testa aqui, assim, ó, acendeu igual uma brasa, ficou queimando. Eu tive que levantar correndo, lavar meu rosto, passar o azeite, ungir, porque começou a pegar fogo na minha testa. A guerra espiritual materializando no físico. Tava tão grande a guerra ali no sonho, eu lutando contra aquilo, que materializou. Eu tive que correr, lavar o rosto. Então, meus irmãos, a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades. Meus irmãos, a quem nós temos que temer? Quem? Ué, você vai temer o coitadinho ali que está se levantando contra você? Ai dele! Ai dele! Não precisa ter medo dele. Pode levantar inferno, não precisa ter medo. Pode levantar a bruxa de Blair, pode levantar o cavaleiro das trevas. Não precisa ter medo, porque quem está conosco é maior. É maior. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quem é que nós temos que temer? A resposta lá em Salmos 33 e versículo 8. E verso 8, né? Porque Salmos não tem versículos, Salmos são cânticos. Então, capítulo 33 e verso 8. Diz assim, ó. Tema toda a terra ao Senhor. Tema ao Senhor, ao Deus de Israel, porque Ele é Deus de deuses, Ele é Senhor de senhores. A Ele temei. A Ele temei, porque Ele dá ordem ao anjo, o anjo vai lá e acaba com a conversa na hora, porque o anjo não tem essa, não. O anjo não suporta pecado. Ele chega. A pessoa continua fazendo, ele arranca a espada e ceifa. É o anjo. Não tem conversa com o anjo. Ele está sobre as ordens de Deus e revestido da autoridade. Então ele vai, Sodoma e Gomorra, dizimou, acabou. Né? Ele destrói mesmo. Porque anjo não é igual homem. A gente ainda tem um sentimento, será? Coitadinho, né? Coitadinho dele. O anjo não tem essa conversa, não. Deus mandou, ele vai lá, ele sonda. Que nem ele fez lá em Sodoma e Gomorra, né? Chegou lá, sondou. Aí Abraão ainda pergunta, né?
Mas, Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, se tiver 30 justos, se tiver 20 justos, 10 justos, por amor de Deus, tu destruirias? Não, não destruiria. Mas não tinha nenhum desses, né? Só tinha Ló. Só tinha Ló. Aí o anjo vai lá, pega Ló e a família, tira dali e fulmina com a cidade. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Não tem para onde correr. Não tem como fugir. Como fugiremos nós da presença do Senhor? Aonde nos esconderíamos? Esconderíamos na sepultura? Esconderíamos no mais profundo do inferno? Até lá a presença do Senhor está ali com a ira dele. Ó. Ninguém escapa da presença de Deus. Ninguém escapa das mãos do Senhor. Então, meu amado, você está nas mãos do Deus que tudo pode. É o Deus de Israel, o nosso guarda. Ele que nos protege. Ele não dorme. A Bíblia diz que Ele mesmo guerreia por nós. De quem me recearei? Então, nós temos que temer somente a Deus. Porque Ele sim pode matar a carne e jogar a alma no inferno. Ele sim pode fazer. Não temos que temer o homem. O homem, muitas das vezes, consegue assolar nossa vida, enquanto Deus permite apenas. Quando Deus diz o basta, o homem não tem como colocar uma vírgula ali para dar continuidade. Da mesma forma, quando Deus coloca uma vírgula, o homem não pode pôr um ponto final. Da mesma forma, quem manda é Deus. Quem manda é o Eterno, é o Soberano, o Deus de Israel, o nosso Deus. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele deu ao homem a autoridade. O Messias ele teve que vir aqui como homem para resgatar essa autoridade, para ele ter autoridade. E a autoridade é de governo. Por isso que o Messias é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E como o Messias já é Rei dos céus também, né? Porque lá em Filipenses diz, foi dado a ele um nome sobre todo o nome, isso, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, né? Então, todo joelho se dobrará diante de Deus Yahweh, do Pai, e diante do Rei Messias, o nosso Senhor e Salvador. Porque todo o poder foi dado a ele. Todo o poder foi dado a ele. Ele reconquistou a autoridade de Adão, ele reconquistou com mão forte. Ele foi lá e tomou das mãos do diabo. Tomou das mãos a chave do inferno e da morte também, porque o diabo tinha a chave do inferno e da morte. Ele tomou, ele arrancou da mão, subjugou. É o poder que Deus deu a Adão. Subjugai e multiplicai e dominai. Está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis. Ele resgatou isso. Como ele resgatou? Deu a ele o direito de ser o rei dos homens. Então, o nosso rei, que nos representa diante de Deus Pai, é o nosso Messias, o nosso Salvador. A ele dá glória sim. Ele é digno. Ele é digno. E ele também participou da criação, então não é pecado adorá-lo. Mas ele, o tempo todo que o Messias esteve aqui, nos ensinou a adorar a Deus. Ele, o tempo todo, apontou para Deus. Então, vamos adorar a Deus, né? Em nome do Messias, pelo que o Messias nos ensinou, vamos adorar a Deus. Porque a Ele, dele, por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Se há alguém enfermo entre nós, seja curado em nome de Jesus. Seja curado agora. Você que quer aceitar Jesus, aceite a Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, venha morar em meu coração, eu te aceito. Escreva meu nome no livro da vida. E se você quer voltar para os caminhos do Senhor, estava desviado, volta mesmo, volta enquanto há tempo. Porque enquanto estamos vivos, nós ainda temos uma esperança. Depois que você morrer, você levou o seu pecado para a eternidade e não tem mais jeito. Porque já foi para a eternidade. Então você tem que se reconciliar antes. Aceita o Messias antes no seu coração. Para que você, quando morrer, você entrar na eternidade sem pecado. E aí você conseguir a sua bênção, a dádiva de Deus, as promessas de Deus em nossas vidas. Amém? Deus abençoe então. Fica com Deus. Obrigado por você ter ficado até o final deste estudo.